Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodolfão na área, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente dar sequência aí às nossas aulas de gramática, certo? Estamos falando aí sobre sinais de pontuação. Nos vídeos anteriores falamos da vírgula dentro do período simples, da vírgula dentro do período composto. Agora a gente vai falar dos outros sinais de pontuação aí, para que você possa completar esse assunto nos seus estudos. Galera, vamos começar falando do ponto e vírgula. É um assunto que muitas vezes os meus alunos me procuram aí para saber quando podem usar o ponto e vírgula. Galera, a gente nunca pode usar o ponto e vírgula dentro do período simples. Então, para separar o aposto, o vocativo, para marcar o deslocamento do adjunto adverbial, da conjunção, nunca vai ser feita essa marcação com o ponto e vírgula. E também entre oração subordinada e principal. Então, nas orações subordinadas adjetivas, nas adverbiais, a gente não vai usar o ponto e vírgula, vai usar só a vírgula mesmo. Então sobrou, na verdade, aqui uma situação em que a gente pode usar o ponto e vírgula, que é entre orações coordenadas, entre orações sintaticamente independentes. E quando que é recomendado aí, quando que eu posso usar um ponto e vírgula entre orações coordenadas? Eu posso fazer isso quando já tem muitas vírgulas internas. Às vezes a gente desloca a conjunção. A gente tira a conjunção do início da oração e joga para o meio dela. E aí essa conjunção vai ter que ficar entre vírgulas. Aí, como já vai haver as vírgulas para separar a conjunção que está intercalada, eu uso ponto e vírgula para separar as orações coordenadas. Então, olha aqui. Vocês se basearam em hipóteses. Eu, porém, apoiei-me em fatos. Como porém está entre vírgulas aqui, ó, porque foi deslocado, a vírgula que separava as orações, eu transformei em ponto e vírgula. Tá certo? Então, quando eu desloco a conjunção, para não gerar várias vírgulas em sequência, a que separa a oração, eu transformo em ponto e vírgula. Quando eu quero marcar a oposição entre as orações coordenadas, eu também posso usar o ponto e vírgula. Elas podem ser assindéticas, sindéticas adversativas, poderiam ser eventualmente conclusivas. Mas quando eu quero marcar essa relação, eu uso o ponto e vírgula para fazer essa ênfase entre o sentido das orações. Então olha aqui, os ricos dão pelo pão a fazenda, os pobres o trabalho. Eu quis marcar essa oposição entre ricos e pobres, usei o ponto e vírgula. Esta vírgula está aqui porque teve elipse do verbo, tema da aula do período simples. Eu também posso usar o ponto e vírgula se uma das orações do período for muito extensa. Aí meio que para que dar uma organizada naquele período, eu posso usar o ponto e vírgula entre as orações. Beleza? Então olha aqui. Os 2 primeiros anos do seu rumoroso governo foram pautados pela exibição de suas façanhas atléticas e políticas. O terceiro foi consumido por denúncias e patifarias. Então repara, toda essa primeira oração do período não tem vírgula, porque está sujeito o verbo complemento, não posso colocar vírgula. Aí, como essa primeira oração é muito extensa, eu usei um ponto e vírgula aqui. Então o ponto e vírgula entre orações coordenadas, porque já tem muita vírgula interna, porque eu quero marcar a oposição, a relação entre as orações, porque uma delas é muito extensa. Beleza? Galera, os 2 pontos. Os 2 pontos são, dentro de um texto, um divisor de águas. Quando eu coloco os 2 pontos, basicamente eu estou avisando para o meu leitor, olha, o que vem à frente vai ser uma ampliação do que está antes. Então os 2 pontos marcam uma separação entre o que está antes, que vai ser ampliado pelo que está à frente. Essa ampliação pode ser uma citação, discurso direto, a fala de um personagem, uma frase atribuída a outra pessoa. Então olha aqui, o coronel respondeu logo, não faço questão de homenagens. Os 2 pontos estão marcando uma citação que vai ser apresentada logo após eles. Eu também posso usar os 2 pontos para discriminar os itens de uma ideia global. Eu falo uma palavra que é genérica e coloco 2 pontos para depois elencar essa ideia genérica, colocar os itens que correspondem a ela. Então olha aqui, com a crise ele perdeu tudo. Terras, prédios, investimentos em papéis, ouro, etc. Repara que os 2 pontos marcaram a enumeração do que é esse tudo ao que eu me referi. Show de bola? E a gente também pode usar os 2 pontos para esclarecer uma ideia, uma palavra. Então, ó, novidade. A inflação regrediu este mês. Os 2 pontos indicam que eu vou esclarecer o que é a novidade. Tá certo? Galera, toma cuidado para não confundir explicação com esclarecimento. A inflação regrediu neste mês não é uma explicação. É um esclarecimento do que é a novidade. Tá certo? Queridos, 2 pontos para indicar que o que vem adiante amplia o que vem antes. As aspas. Quando tem aspas dentro de um texto,
Basicamente, eu estou avisando para o leitor, olha, o que está dentro delas aí não pertence ao padrão do texto. Então, as aspas indicam um trecho estranho ao padrão textual. Ele pode não pertencer ao padrão do texto porque é uma citação. Tem a voz do narrador, a voz do autor do texto que está lá presente. Se eu vou inserir uma fala, uma voz que não é a do narrador, eu uso as aspas para indicar que aquilo não pertence ao narrador do texto. Então, ó, amai-vos uns aos outros, diz o mandamento. As aspas estão presentes para indicar que quem disse isso não foi o autor do texto, é um dos mandamentos bíblicos, beleza? A gente também vai colocar aspas em palavras que sejam gírias, arcaísmos. Só o que é um arcaísmo? É uma palavra de antigamente, que não existe mais, que não é usada mais. Neologismos, que são palavras inventadas. Coloquialismos, que são expressões coloquiais e informais do dia a dia. E estrangeirismos, palavra de outro idioma. Então, toda vez que eu vou colocar uma palavra dessas no texto em que há predomínio de norma padrão, óbvio, se for um texto informal, que é cheio de gíria, você não vai colocar cada gíria entre aspas. Mas se for um texto em norma padrão, se você colocar gíria, estrangeirismo, arcaísmo, tem que estar entre aspas, beleza? Por exemplo, na sua redação, se você vai inserir lá fast food, shopping, piercing, tem que estar entre aspas porque são estrangeirismos. Então, ó, a menina não estava nem aí para os colegas. Esse estava nem aí entre aspas por se tratar de uma expressão coloquial. Beleza? Galera, se também tiver ironia, malícia, sentido figurado da palavra, você pode usar as aspas para mostrar isso, beleza? A gente faz, né, no dia a dia. Eu adorei, né, essas aspas com os dedinhos aqui, típica de quando a gente faz ironia, malícia. Olha lá. Maria adorava os comentários preconceituosos do professor. Repara que as aspas aqui indicam que ela não adorava. Eu usei um sentido irônico do verbo adorar. Na verdade, ela odiava esses comentários. Beleza? Para isso servem as aspas. Galera, as reticências indicam uma suspensão do discurso. Quando eu coloco reticências, eu parei de escrever, eu parei de falar antes de terminar. Por quê? Pode o motivo ser variado aqui. Pode ser simplesmente um desinteresse. Minha terra tem Palmeiras, que não tem o Mundial. Coloquei as reticências aqui para indicar que eu parei no meio, eu não terminei o verso. Quando você vai transcrever um texto, deveria ter colocado aspas aqui para fechar a transcrição. Quando você vai transcrever um texto, às vezes você quer pegar o começo e o fim, mas o meio não te interessa. Você pode usar esse sinal aqui, ó, colchetes, reticências, colchetes, para indicar que houve a supressão de um trecho do texto. Beleza? Então, ó, aqui, a explosão dos computadores pessoais, as infovias, as grandes redes, a internet, a World Wide Web, atropelaram o mundo. Não há dúvida de que vivemos a revolução da informação. E diz o professor do MIT, Nicolas Negroponte, revoluções não são sutis. Repara que aqui, ó, eu coloquei esse sinal para indicar que eu pulei um pedaço do texto. Eu peguei o começo, o fim, pulei o meio. Beleza? Olha as aspas aqui para o neologismo infovias. Perfeito. Show de bola? Galera, às vezes também o motivo das reticências é hesitar. Será que eu falo? Será que eu não falo? Insinuar, deixar no ar. Censura. Putz, melhor não falar isso. Então, ó, ele disse que deixa pra lá. Enquanto isso, no Congresso, deixa uma insinuação aí para você completar da sua casa. Tá certo? Galera, então as reticências servem para isso. Supressão do discurso por motivos variados. Por fim, os travessões. Galera, existem dois travessões na língua. Existe aquele mais comprido, que é o travessão do discurso direto, e aquele mais curtinho, que é o travessão de dentro do texto. Aqui na minha digitação não ficou tão comprido assim, né? Ficou mais um hífen. Mas ó, a menina enfim disse, não vamos nos preocupar com o porvir, porque vamos dar o nosso melhor hoje. Ó, poderia ser coaching aqui a menina. Galera, então repara que aqui, esse travessão é para indicar discurso direto que uma personagem está falando. Esse é o mais comprido. E também pode ser empregado no texto o travessão menor, que indica que dentro dele tem um termo explicativo ali, né? Ó, o grupo teatral, super elogiado pela imprensa, estava deixando o hotel esta manhã. Repara que ele equivale a uma vírgula, né? Ele coloca um termo ali dentro de si que é explicado, que é enfatizado. Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, é um dos grandes expoentes da literatura atual. Ó, coloquei os travessões pequenos para expressão explicativa, autor de Cidade de Deus, para colocá-lo aí de maneira mais enfática. Então, galera, a gente falou aí do ponto e vírgula,
das aspas, das reticências, dos dois pontos, do travessão, que completam a aula de pontuação aí junto com vírgula, beleza? Espero que vocês tenham curtido e lembra, na dúvida, vai no slide do Rodolfão.